Uma dupla mineira, que não é caipira, vai competir na Europa. Sobre duas rodas, B e Gui fazem sucesso nas gerais. Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó e outros são duplas que estão arrasando em todo o Brasil através da música. Estes dois que você vê aí são Bernardo Magalhães e Guilherme Campos, ou B e Gui, como são mais conhecidos. Ao contrário da música, o instrumento de trabalho deles são motos possantes e muita velocidade. B e Gui são hoje dois dos melhores enduristas do Brasil e já conseguiram vitórias importantes, como o Enduro da Independência e outras provas por todo o país. No próximo dia 26, eles estarão na Itália, representando o Brasil nas 12 horas de Lignano Sabbiadoro, prova esta que vai reunir os 500 melhores enduristas de todo o mundo. Bernardo e Guilherme estão confiantes e esperam terminar a prova entre os 10 primeiros colocados. A gente está desde o ano passado preparando para essa prova. Tem mais ou menos um ano que a gente está fazendo preparação física e preparação técnica também. E agora é a primeira vez que nós vamos em dupla, os dois juntos, no Enduro. E eu espero que dê para a gente ficar entre os 10 primeiros, que vai ser, sem dúvida, uma grande colocação. É uma prova muito difícil, né? Mas já é tradicional a participação de brasileiros, né? A quarta vez que vai uma dupla brasileira para lá. Vamos tentar entrar entre os 10. Na semana que vem, 2 pilotos mineiros vão representar o Brasil num enduro na Europa. Eles foram convidados por uma fábrica italiana. Há meses eles vêm treinando duro para enfrentar o desafio. Os mineiros Bernardo Magalhães e Guilherme Campos são os 2 pilotos de enduro de velocidade convidados para representar o Brasil no 9º Enduro 12 horas de Lignano Sabbiadoro, na Itália. A competição, no dia 26 de abril, vai reunir 480 pilotos, entre eles os melhores da Europa e dos Estados Unidos. Guilherme e Bernardo já participaram do Enduro 12 horas. A competição exige muito preparo físico e habilidade dos pilotos. São 12 horas consecutivas de prova em diversos tipos de terreno, como trilhas, pedras, lama e a principal dificuldade dos brasileiros, os trechos de areia em 70% da prova. Como aqui no Brasil a gente quase não tem prova desse tipo, disputada na areia, isso dificulta bastante. Mas a gente treinou 2 meses no começo do ano em Cabo Frio, visando melhorar essa nossa deficiência. A dupla com o Guilherme, o fato de ele ser um piloto de velocidade também facilita as coisas? Facilita bastante. Outra coisa que ajudou bastante foi que a gente treina junto, né? E quando a gente ficou sabendo que a dupla seria nós dois, a gente intensificou os treinos. E como treino é uma parte bastante difícil, né? Um incentiva o outro e nós estamos, assim, extremamente bem preparados. Bom, nós estamos recebendo o pessoal do Enduro aqui, o Guilherme Campos e o Bernardo Magalhães, né, os pilotos que vão representar o Brasil no Enduro que será disputado no próximo dia 26 de abril, na Itália. O Guilherme? Bernardo de cá e o Guilherme de cá, né? Deixa eu começar falando então, tá aqui no Guilherme já de uma vez. E aí, Guilherme, como vocês chegaram a essa condição para poder representar o Brasil? Por que vocês chegaram nessa condição? Pois é, já tem um ano mais ou menos que a gente está fazendo uma preparação específica para essa prova. É uma prova bem puxada, são 12 horas e ela é basicamente disputada na areia. E a gente aqui não tem um enduro aqui no Brasil, não é muito disputado na areia. Então a gente fez um treinamento, a gente foi para Cabo Frio, passamos um mês no começo do ano, treinando em cima disso. Bom, e o Bernardo está aqui, né? Agora, essa condição, Bernardo, que eu quero dizer para vocês também é o seguinte, vocês têm vários títulos a nível de Brasil, né? Em 86, quando eu e o Guilherme nós tínhamos 16 anos, nós ganhamos em dupla o Enduro da Independência. E ano passado, né, o Guilherme foi vice-campeão brasileiro e em 90, né, eu fui. Ano passado eu representei o Brasil na Itália e esse ano nós vamos repetir a representação. Bom, nessa prova aqui, tudo tá, inclusive, que são 12 horas, né? 12 horas de prova, né, começa às 0 horas do dia 26 e termina meio-dia. É uma prova bastante dura e onde os melhores pilotos do mundo, né, estarão lá numa disputa assim, bastante equilibrada. Ô Guilherme, qual a chance de vocês nesse tipo de enduro? Bom, eu já fui uma vez nessa prova e o Bernardo já foi. Só que a gente eu fui em uma prova de dupla e no ano que eu fui com o Hugo Bubani,
que era o campeão brasileiro da época, e o Bernardo foi com o Áureo Stradioto. E é a primeira vez que está indo uma dupla, eu e ele. E a gente sempre treinou junto, e é uma prova com características que a gente gosta, uma prova de velocidade, e isso acho que vai facilitar muito. O nosso objetivo é tentar entrar entre os 10 primeiros, que seria assim, uma classificação ótima, já que são 480 pilotos e 50 deles são profissionais e os melhores pilotos do mundo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o Minas Esporte e depois a gente vai aproveitar também o Guilherme e o Bernardo. A gente vai gravar programas especiais neste feriadão aí que pinta pela frente e vamos conversar mais com eles a respeito de enduro. Dois pilotos de Belo Horizonte vão representar o Brasil no enduro mais famoso do mundo. Esta é a quarta vez em 9 anos que uma dupla mineira vai participar da prova. Terceira Copa das Federações de Supercross. O piloto mineiro Bernardo Magalhães com a Moto 43 dá um show na pista. Perseguido pelo favorito Cárcio Garcia, tricampeão da Copa, Bernardo faz com o catarinense um pega emocionante e que levanta o público na arquibancada. Mesmo sem ser um especialista em Supercross, Bernardo Magalhães ficou em quarto lugar naquela prova, um resultado que para ele pode ser considerado excelente. Agora, junto com o mineiro Guilherme Campos, ele se prepara para disputar a prova de enduro mais importante do mundo, às 12 horas de Lignano Sabbiadoro, na Itália. Bernardo e Guilherme têm treinado duro nas trilhas da Serra do Curral. Na Itália, eles vão disputar a prova ao lado dos 480 melhores pilotos do mundo. Mas às 12 horas de Lignano Sabbiadoro não chega a ser uma novidade para eles. Em 89, Guilherme abandonou a prova depois da sexta hora, com problemas na máquina. E no ano passado, Bernardo ficou em 15º lugar na classificação individual, a melhor de um brasileiro em 8 anos de competição. Nas trilhas dos dois pilotos, o que não faltam são dezenas de títulos. Guilherme é o atual vice-campeão brasileiro e campeão do último enduro da Independência. Já Bernardo, em 91, ficou com o vice-campeonato mineiro e este ano venceu o Enduro dos Vinhedos, disputado na Serra Gaúcha. Bernardo teve como maior adversário o seu agora colega de dupla. Os dois são considerados os melhores pilotos brasileiros de enduro de velocidade e levam fé numa boa classificação na Itália. A gente está treinando desde o ano passado bastante para isso. Nós estamos, tanto parte física como técnica, e estamos trabalhando para isso tem bastante tempo. Eu acho que esse ano, como vão dois pilotos especializados em velocidade, que é o meu caso do E, eu acho que o nosso objetivo é entrar entre os 10 primeiros, que seria uma ótima classificação. Qual a maior dificuldade que vocês vão encontrar nessa prova na Itália? Além dos pilotos, né, que lá reúne os melhores pilotos do mundo, né, tem a areia, né, que a gente, ano passado eu tive uma grande dificuldade na areia, porque os europeus são muito mais acostumados a provas na areia. Esse ano eu procurei tirar essa diferença, passei praticamente quase 2 meses treinando direto na areia, e vamos ver se deu para tirar essa diferença. Os dois pilotos embarcam sábado para a Itália. Às 12 horas de Lignano Sabbiadoro começa a meia-noite do dia 26 de abril. Boa tarde. Assista agora MGTV, primeira edição. Na semana que vem, 2 pilotos mineiros vão representar o Brasil em uma prova de enduro na Europa. Eles foram convidados por uma fábrica italiana. Há meses eles vêm treinando duro para enfrentar o desafio. Os mineiros Bernardo Magalhães e Guilherme Campos são os 2 pilotos de enduro de velocidade convidados para representar o Brasil no 9º Enduro 12 horas de Lignano Sabbiadoro, na Itália. A competição, no dia 26 de abril, vai reunir 480 pilotos, entre eles os melhores da Europa e dos Estados Unidos. Guilherme e Bernardo já participaram do Enduro 12 horas. A competição exige muito preparo físico e habilidade dos pilotos. São 12 horas consecutivas de prova em diversos tipos de terreno, como trilhas, pedras, lama e a principal dificuldade dos brasileiros, os trechos de areia em 70% da prova. Como aqui no Brasil a gente quase não tem prova desse tipo, disputada na areia, isso dificulta bastante. Mas a gente treinou 2 meses
no começo do ano em Cabo Frio, visando melhorar essa nossa deficiência. A dupla com o Guilherme, o fato dele ser um piloto de velocidade também facilita as coisas? Facilita bastante. Outra coisa que ajudou bastante foi que a gente treina junto, né? E quando a gente ficou sabendo que a dupla seria nós dois, a gente intensificou os treinos. E como treino é uma parte bastante difícil, né? Um incentiva o outro e nós estamos, assim, extremamente bem preparados. Dois pilotos mineiros vão disputar no próximo dia 26 uma das mais importantes provas do calendário internacional do enduro, às 12 horas de Lignano Sabbiadoro, na Itália. Bernardo Magalhães, o B, participou da prova no ano passado. Guilherme Campos, o Gui, em 1990. Este ano, eles voltam à Itália como a dupla que vai representar o Brasil na prova considerada uma das mais difíceis do mundo, às 12 horas de Lignano Sabbiadoro. 6 voltas de 60 quilômetros, com revezamento, num percurso de areia, em alta velocidade e com 480 participantes. Os melhores pilotos lá de fora. Gente como Ed Orioli e Stefano Peter Hansen, bicampeões do Paris-Dakar. Além dos pilotos oficiais das grandes fábricas da Europa e Ásia. Mas os dois pilotos mineiros têm chances de fazer bonito. Nos anos anteriores, eles pecaram pela falta de experiência. Agora, conhecem bem todas as condições da prova. Treinaram durante um mês nas dunas de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, e aqui, nas trilhas próximas a Belo Horizonte. Depois de amanhã, embarcam para a Itália para um período de adaptação, coisa que até então nunca havia acontecido. Esse período de adaptação, uma semana antes na Itália, vai ser importante para vocês por quê? Bom, por 2 motivos. Primeiro, que é muito importante a adaptação com a motocicleta. A gente tem que fazer apesar de já conhecer a moto, fazer os ajustes para o tipo de terreno. E segundo, para conhecer o percurso, porque apesar do percurso básico ser o mesmo, de um ano para o outro tem pequenas modificações. E com a prova larga à noite, você tem que sair já sabendo o percurso. No que diz respeito a equipamento, B e Gui vão correr com motos especiais de 250 cilindradas, de origem sueca, o que dá à dupla a possibilidade de competir em condições de igualdade com os outros pilotos e de lutar para ficar entre os 10 primeiros, o que seria uma grande conquista. O nível muito elevado impede, assim, uma única prova a gente ter chance de vitória. Ficando entre os 10, com certeza a gente terá grande chance de conseguir um esquema lá na Europa. Nós estamos recebendo mais uma vez aqui o Guilherme Campos e o Bernardo Magalhães. São pilotos que vão representar o Brasil no Enduro de Lignano, na Itália, no próximo dia 26, 12 horas de prova, e uma prova importante, uma prova internacional. Nós vamos começar aqui com o Bernardo a respeito dessa competição. A competição internacional, a competição especialmente fora do país, Bernardo, é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Por exemplo, o fato de não conhecer pista ou não conhecer a disputa da maneira que ela vai ser no local. Como é que você vê essa participação nesse evento? Pois é, Chico, tem além de ser fora do país, né, ter um monte de novidades, tem um certo nervosismo que a gente vai estar representando todo o motociclismo brasileiro, né, a prova assim, é um nível muito elevado, né, os melhores pilotos do mundo vão estar lá. E além de ser 12 horas de prova, é 12 horas de um ritmo bastante intenso, né? E outra coisa que é disputado na areia, coisa que a gente é pouco acostumado a disputar aqui no Brasil. Como é que é disputado na areia, enduro na areia? Como é que... Explica aí pra quem não conhece, enduro na areia. O negócio é o seguinte, o enduro é uma volta de 60 km, né? A gente faz 6 voltas, tá? Você demora 2 horas para fazer essa volta e ela começa na areia, vai entrando pro continente e volta para a areia, no litoral.
E nessa areia que concentra assim, a grande parte do público, é perto de onde que fica os boxes, onde a gente faz o revezamento, né? Porque cada piloto anda 2 horas e vai revezando. Você foi vice-campeão brasileiro, né, em 89? Em 90. E ano passado eu representei o Brasil. Inclusive, você falou o negócio de não conhecer bem a pista, né? Ano passado a gente chegou bastante em cima da hora e eu tomei até um tombo na areia, né? A uns 100 por hora e eu fiquei bastante atordoado. Nesse ano nós estamos indo com uma semana de antecedência quase e vai dar para ter um contato bom com a pista. Perfeito. Quem foi vice-campeão em 90 foi o Guilherme, né? O Guilherme Campos. Guilherme, a disputa, normalmente o esporte especializado encontra muita dificuldade para conseguir patrocínio. Como é que foi para conseguir, para viajar até a Itália? Foi fácil? Como é que foi? Pois é, com a crise que está atravessando o país, aí o esporte especializado em geral está bem difícil, mas a gente conseguiu viabilizar essa viagem com a COFAP e a Rasmotos, que acreditaram no esporte e deram essa força. E através da Agrale também, que arrumou toda a parte técnica na Itália. A gente vai participar dessa prova na equipe da Cagiva, que é a equipe oficial, é a equipe que reúne os melhores pilotos da Europa, o Ed Orioli, que está andando para tirar a cara dessa equipe. E através da Agrale aqui a gente conseguiu essa participação na equipe da Cagiva. Ô Guilherme, para você e para o Bernardo também, no enduro, especialmente como esse aí, que é na areia, é diferente, o que é que pesa mais, a experiência do piloto ou a qualidade da máquina? As duas coisas são muito importantes. O acerto da moto na areia é bem diferente e tem que ser feito com antecedência. Então, se você tem uma moto que não está bem adaptada, o piloto, por melhor que seja, não vai conseguir andar bem. E outra coisa, sem dúvida, é a experiência do piloto. Nessa prova são 480 pilotos participando e 30 deles são profissionais, são os melhores pilotos do mundo. Bom, isso dificulta bastante a nossa participação, já que eles estão acostumados com um tipo de terreno e com essa prova especificamente. Mas a gente está treinando bastante e vamos ver se a gente consegue entrar entre os 10 primeiros esse ano. E aqui você, Bernardo, como é que vê essa questão e o preparo físico de vocês também para aguentar 12 horas de competição? Quando a prova, acho que o Guilherme falou tudo, né? Quando eu preparo físico, o nosso treino normal é terça, quarta e quinta, né? Durante a semana a gente treina 5 horas, né, diárias. E na segunda e na sexta a gente descansa da competição e descansa para a competição no fim de semana, já que o calendário é bastante apertado, né? A gente faz perto de 40 provas por ano. Mas para Liano a gente intensificou os treinamentos, incluindo a segunda e a sexta-feira, né? Então são 5 horas diárias de treino, incluindo 3 horas com motocicleta e 2 horas com preparo físico. Esse preparo físico inclui corrida, ciclismo e uma parte de musculação. E qual a região que vocês preferiram em Belo Horizonte para essa preparação em cima da moto? Tanto eu quanto o Guilherme, a gente mora no Retiro das Pedras, né, que já é uma região montanhosa, afastada da cidade, que facilita bastante o treino. E a gente treina bastante também na pista de motocross de Betim. E a nível mundial, essa prova, ela como é que ele está ranqueada aí a nível mundial? Como é que ela está, hoje o prestígio dessa prova em Liano? Pois é, essa prova é uma prova extra mundial, ela não faz parte do calendário mundial, mas apesar disso ela é uma prova que está como as 24 horas de Le Mans para o automobilismo. Ela é uma prova que faz parte do calendário da Unicef, toda a renda é revestida para a Unicef, e isso faz com que ela seja uma prova muito bem vista. Então todos os pilotos, os melhores pilotos do mundo estão nessa prova. E, bom, essa prova é sem dúvida, no enduro europeu, uma das mais importantes. Ok, muito obrigado, boa sorte para o Guilherme Campos e para o Bernardo Magalhães, que vão representar o Brasil no dia 26 em Liano, na Itália, nesse enduro internacional de Liano, na Itália.